aparecia uma frase, eu tinha curiosidade de traduzir palavra por palavra e decifrando, né? É como se fosse uma criptografia, né? Hoje é o BitLocker aí, criptografia, mas eu fui fazendo assim, cara. Então, hoje em dia você coloca a câmera, o negócio traduz. Você joga no chat GPT um documento inteiro, ele traduz. Você tem uma extensão que traduz. Essas facilidades, eu vejo que ela tem assim, atrasado muita gente de evoluir, porque não gera aquele movimento do cara correr atrás e tal, né? Tá muito fácil as coisas. Então, os tempos fáceis formam pessoas fracas, né? Tem um ditado, como que fala? Não é ditado, não, esqueci um negócio bonito que fala isso, como é que chama? De não sei o que lá, chinês? É O ditado, mas tem provérbio. Provérbio chinês, isso aí, o provérbio chinês, né? Que os tempos fáceis fazem homens fracos, os homens fracos fazem tempos difíceis, os tempos difíceis fazem homens fortes, e aí vai o ciclo. Eu vejo que hoje, na era da inteligência artificial, estamos tendo um tempo muito fácil. E quando estamos tendo um tempo muito fácil, vai se criando pessoas fracas. Já parou para pensar nisso? Sim, mano. É uma boa reflexão aí que a gente pode deixar pra galera. E aí o pessoal fica mal acostumado e vai indo, mas eu gosto muito de trazer essas reflexões, porque tem muita gente que eu falo na internet hoje que é para nunca se comparar e sempre se inspirar, né? Nunca se compare e sempre se inspire. Porque na minha trajetória foi muito complexo conseguir acesso às informações, foi muito difícil, né? Com 4 anos de TI, eu já estava ali fazendo implementações de cluster VMware, storage, né, rede SAN, firewall, já tinha mexido com muitos firewalls, e naquela época, eu ganhava um salário de R$ 2.500 e eu já achava que tinha zerado a vida, né? E sendo que, na verdade, eu só sabia apertar botão e não tinha nenhum conhecimento, vamos dizer assim, a parte de soft skills não era muito desenvolvida, né? Eu não era um resolvedor de problemas, eu era um apertador de botão, né? E é isso. Mas o teu primeiro trampo foi com o quê? Você falou de formatou, fez bastante coisa, teu primeiro trampo foi com o quê? Então, essa história é legal, que é o seguinte, cara. Eu estava lá no Senai, quando eu estava no Senai, eu só queria receber os R$ 170 lá, que eles pagavam de bolsa. Nossa, o mês inteiro. O mês inteiro. Eu cheguei a uma situação que depois do Senai me ofereceram uma vaga no supermercados BH de caixa de supermercado, né? Você caixa de supermercado. E aí, quando eles ofereceram essa vaga, eu já estava com desejo de estudar tecnologia. E eu perguntei como é que era a escala, e era a famosa escala 6x1, né? Que foi bastante discutida aí outro dia. Então, eu só folgaria, tipo, domingo, depois sábado, depois sexta, quinta, e aí vai, né? Então, era essa escala. E aí, o que acontece? Eu escolhi ali naquela ocasião, eu devia ter uns 18 para 19, eu falei com a entrevistadora ali. Ela chegou a colocar o uniforme do supermercado BH no meu colo, assim, ó. Ela colocou, falou assim, amanhã você já pode começar. Falar com você, Rafael, eu senti uma tremedeira de que não era aquilo que eu queria, eu tirei o uniforme da minha mão, entreguei para ela, falei assim, não, 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 eu quero ir embora, não, não, obrigado, obrigado. Saí de lá correndo, desci lá, Rua Tupis ali, ó, Caetés, tá, peguei o 58, 82, na minha época acho que era o 2220, que ia para Lagoa Santa. E assim, fui embora para casa. Cheguei na casa dos meus pais, quando eu falei com meu pai que rolou essa situação, que eu não quis ir para aceitar o emprego, meu pai, a primeira coisa que ele disse foi: emprego tá difícil, você tem que aceitar essa vaga, você não podia ter dito não. E ali eu tinha uma certeza muito forte que o que eu queria era tecnologia. Então eu fui para faculdade. Só que eu não tinha dinheiro para faculdade. E aí o que eu fiz? Eu peguei R$ 300 emprestado com minha amiga Ananias,
e os outros 337 eu tocava muito na igreja, toquei 10 anos na igreja. Aí o que aconteceu? Eu peguei, fomos para um culto lá em Pedro Leopoldo, e lá eu pedi oferta para a igreja, porque eu tinha certeza que se eu conseguisse entrar na faculdade, depois de 6 meses eu estaria empregado. Essa era a minha certeza. Porque eu olhei a grade, que tinha, sistemas operacionais Linux, sistemas operacionais Windows, redes, não sei o que, Novsfora, um monte de coisa. Eu analisei aqui e falei, com 6 meses eu aprendo isso aqui e entro na área de tecnologia. Então eu fui, peguei, consegui esse dinheiro da oferta e esse dinheiro emprestado, fui lá, fiz a matrícula, comecei a estudar. E aí, o que aconteceu? Com 3 meses, sabe o que aconteceu? Não faço ideia. Com 3 meses, meu nome estava no SPC e no Serasa, e eu, bem-vindo às dívidas. E aí eu fiquei com o nome no SPC e Serasa, fiquei bem triste, e assim, já achei que era o fim, 19 anos, né? Eu vendia bala na faculdade, vendia bala desde a época do ensino médio, né? Vendia bala, né? Bala esquis, house, essas coisas. E eu falei, agora deu errado, né? Agora já é. Agora, minha cabeça ficou tipo assim, agora eu estudava na UNA, do Barro Preto, agora já era. Agora minha vida foi arruinada. O que eu fiz da minha vida? Por que eu fui fazer faculdade? Meu Deus do céu. E aí, na hora que estava para virar o 4º mês, consegui uma vaga de emprego de R$ 700 para ser assistente de TI. E aí foi assim, foi para mim transformador, assim, o sentido de aquilo que eu fazia em casa, que era hobby, abre computador, tira, põe memória, formata, desformata, instala, desinstala programa, aquilo que para mim era brincadeira, eu cheguei lá, estava recebendo R$ 700 para fazer aquilo. No primeiro dia eu chorei tanto. Eu lembro direitinho, na hora que primeiro computador que eles falaram, o computador ali não tá ligando. Aí eu falei, deve ser a fonte. Aí eu lembro direitinho, quando eu peguei aquela chave Philips do cabo amarelo, assim, eu lembro até hoje, na hora que eu coloquei ela na fonte, na hora que eu comecei a rodar, era eu rodando e eu chorando de alegria. Eu falei, caraca, eles estão pagando R$ 700 para isso aqui. Eu fiquei, nossa, até outro dia eu tava lavando carro para ganhar R$ 120 no mês. Aí eu vendia bala na escola, na faculdade, para ganhar, não dava nem 50 conto. Os caras estão me pagando R$ 700 para eu trocar a fonte de computador, instalar programa, passar cabo. Minha cabeça era tipo assim, eles são muito doidos. Eu tô brincando aqui, tô recebendo. E aí foi uma transformação, porque lá eu conheci Active Directory, conheci VirtualBox, aí depois Hyper-V, aí depois foi SQL, o IP-Tables, né, ISA Server, conheci ISA Server nessa época, com 19 anos. Tinha o ISA Server, que era um computador lá, quad-core lá, que tinha na época, que a gente instalou o ISA Server, uma rede com 50 computadores. E aí eu fui entender como que era, o que era switch, cascateamento de switch, o que era VLAN. Foi assim, com 19 anos, na pau quebrando. Até que com, sei lá, uns 8 meses que eu estava lá, eles me promoveram para gerente de TI. Eu virei gerente de TI, o salário aumentou para os 1.200. Mas tu era analista e já foi para gerente, assim? Tipo, eu saí de assistente de informática para gerente de TI. Com 19 anos, eu fui gerente de TI. Aí pensa na cabeça. O que um menino de 19 anos consegue, pode ser gerente de TI? Que dia? Então, essa parte da minha história, ela foi muito importante porque me deram um cargo muito, muito alto e eu não tinha maturidade, nem emocional, nem técnica. E aí me deram esse cargo com 1.200 e, para piorar, entre aspas, né, com 2 meses eu ganhei um aumento ainda, saí para gerente de TI 2, para R$ 1.500. Aí nessa época eu já estava assim, com 19 anos, ganhava tipo 2 vezes, quase 3 vezes mais que meus pais, minha cabeça bugou. Falei, pronto, zerei a vida, já era, tô rico, milionário. Com R$ 1.500, 19. E assim, daí foi a jornada, cara. Sempre foi trabalho duro, nunca, ó, os bastidores, ó, tá aqui, ó, trabalhando, acabei de sair do evento ali, nem uma história sobre marmita, quando eu fazia Senai, eu pegava a marmita que meu pai me entregava na janela do ônibus, porque eu saía do ensino médio,
Escola Padre Menezes, saía do ensino médio. E aí, quando chegava num certo ponto, que era a divisão de Lagoa Santa e o bairro que eu morava, o ônibus parava sempre, porque ali sempre ia entrar ou descer alguém. Era o time certinho de meu pai me entregar a marmita na janela do ônibus. Eu pegava a marmita, toma. E ia até a estação Vilarinho, que é o metrô, e lá no metrô, que era antes de ir para o Senai, eu estava ali comendo minha marmita. Então, que eu sempre gosto de falar com o pessoal que a gente chega num certo patamar que às vezes as pessoas acham que foi do dia para a noite, né? Ainda mais ali agora no Instagram, que tem muita gente nova chegando, não tem como, não dá tempo de a gente contar a nossa história todos os dias, né? É bem complexo. Então, até agradecer você pela sua oportunidade aí, esse espaço para poder falar isso, é muito bom. Tem muita gente que não sabe. Você, por exemplo, não sabia, né? Com certeza. Essa é a ideia do podcast, né, cara? Tem muita história boa da galera que a gente conhece ou que a gente não conhece, que é importante a gente saber para poder não sofrer na frente, mas então isso serve para as pessoas que estão começando, as pessoas que a gente não também já estão rodando, né? Então, para a galera que está começando, é saber os erros, e a galera que já está rodando, conhecer uma outra pessoa, gerar conexão. Pô, cara, que foda. E nessa experiência você ficou quanto tempo? Aí foi tipo. Deixa eu só compartilhar a live aqui com o pessoal. Boa. Aí foi tipo. Porque você foi de assistente, gerente 2. Aí o que aconteceu? Aí depois eu fui. É importante explicar que era uma empresa de empréstimo consignado, ou seja, não era uma empresa de